Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre meio de cultura de fungos para fungos e bactérias. Então, o que são meios de cultura? Meios de cultura, eles são formulações que contêm nutrientes necessários para o crescimento desses micro-organismos. Esses nutrientes, eles variam de acordo com as necessidades nutricionais de cada gênero ou espécie de micro-organismo que você deseja cultivar no laboratório. Vocês vão ver isso com mais detalhes na aula teórica, mas eu já posso adiantar para vocês que a formulação do meio de cultura, ele pode ter tanto compostos inorgânicos como compostos orgânicos. Um exemplo de compostos inorgânicos é o sulfato de magnésio ou o fosfato de potássio. E exemplos de compostos orgânicos, a gente tem a glicose, a gente pode ter a peptona, o extrato de carne, extrato de levedura. Então, todos esses são exemplos de compostos orgânicos que faz parte da formulação de um meio de cultura. Além da formulação do meio de cultura, a gente também precisa se atentar ao pH do meio de cultura, que também é muito importante quando a gente vai preparar o nosso meio de cultura. Então, já adiantando algumas coisas da teoria que vocês vão ver, quando a gente vai trabalhar com fungos e bactérias, a gente tem algumas diferenças. De modo geral, fungos preferem formulações que contenham uma quantidade maior de açúcar e um pH levemente ácido, de 5,6. E bactérias preferem formulações com uma quantidade maior de proteína e um pH levemente neutro a básico, de 6,8 a 7,2. Esse é o modo geral, de maneira muito geral, mas a gente tem condições específicas, tanto para espécies de fungo como para espécies de bactérias. Então, a gente precisa se atentar às condições específicas de cada espécie que a gente quer trabalhar. Então, a gente precisa saber exatamente que tipo de espécie que a gente quer cultivar no laboratório. E também lembrar das necessidades de temperatura. Qual a melhor temperatura de crescimento? 30 graus, 25 graus, 37 graus? Qual a oxigenação? É um micro-organismo que precisa de muito oxigênio, pouco oxigênio, nenhum oxigênio? Então, todas essas condições a gente precisa se atentar também, além da formulação do meio de cultura. Bom, mas aqui, voltando para o meio de cultura, porque a nossa aula de hoje é sobre preparo de meio de cultura, antes de preparar o meio de cultura, eu preciso falar para vocês que para a gente obter o meio de cultura no laboratório, tem 3 maneiras de obter esse meio de cultura. E eu quero fazer uma analogia com aquela receita de bolo que a gente costuma ter em casa, sabe? Aquela receitinha de bolo que a vovó fazia. Então, quando eu tô com vontade de comer um bolo, eu também consigo ele de 3 formas. A primeira forma é preparando. Então, eu tenho uma receitinha e eu vou seguir essa receita passo a passo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho essa receita aqui de meio de cultura e aí eu vou pesar ingrediente por ingrediente, tá vendo? Eu vou pesar, eu tenho a quantidade de cada ingrediente aqui, então eu vou pesar cada um dos ingredientes, adicionar a água, ajustar o meu pH e depois de ajustar o pH, eu vou levar para autoclavar e aí eu tenho o meu meio de cultura pronto. Muito parecido com o preparo de um bolo. Eu vou pesar cada ingrediente, misturar tudo, levar para o forno. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, pesar cada ingrediente, misturar tudo com a água e levar para a nossa autoclave para esterilizar. Esse é o primeiro modo de preparo do meio de cultura. O segundo modo de preparo do meio de cultura é utilizar o meio de cultura que já está tudo pronto. Como que é isso? Então, olha, tem alguns exemplos aqui de meios de cultura onde já está
tudo pesado. Aqui nessa caixinha, nessa embalagem, eu já tenho toda essa formulação, ela já está pesada. Então, já tenho tudo aqui dentro. Ó, eu vou mostrar para vocês toda a formulação aqui. Vocês conseguiram ver que já está tudo aqui. Então, qual é a instrução? Ele diz aqui que na instrução eu preciso pesar 51,4 gramas e misturar em 1 litro de água destilada. Eu só preciso fazer isso e levar para a autoclave. Isso daqui parece muito com aquele bolo de caixinha no mercado que a gente compra. Já está tudo pesado, tudo certinho, então todos os ingredientes secos estão aqui. O que eu preciso adicionar? Ingredientes molhados, no caso a água. Então, se eu tiver alguma vitamina ou alguma outra coisa que é um ingrediente úmido, eu adiciono aqui. Aqui eu só preciso adicionar a água. Então, é muito comum a gente encontrar esses meios de cultura prontos. É o caso do caldureia, o caso desse meio que eu mostrei para vocês. Esse também é um outro meio de cultura que já é pronto. Então, esses meios de cultura, eu só adiciono a água, levo para a autoclave e o meio de cultura já está pronto. E aí eu tenho a terceira opção, que é adquirir o nosso meio de cultura pronto mesmo, já para usar. O meio de cultura já foi pesado, já levou para a autoclave, eu já distribuí ele na placa de Petri ou eu já coloquei ele no meu tubo de ensaio, eu só vou inocular o meu micro-organismo. Eu compro o meu meio de cultura assim. Inclusive, eu compro ele com a placa de Petri. Eu só preciso abrir e utilizar. Eu só preciso inocular o meu micro-organismo aqui. Essa daqui é uma placa com um meio de cultura sólido. Então, eu estou mostrando para vocês. Eu tenho a opção de comprar ele assim, também em caldo. Como vocês podem ver. Eu posso comprar ele também como um tubo inclinado, onde é um meio sólido, mas ele está inclinado, onde eu posso cultivar o meu micro-organismo aqui nessa superfície. E eu posso também comprar ele sólido, mas ele não está mais inclinado, ele chama tubo em camada alta. Então, percebe que ele está pronto para uso. Eu não preciso usar balança, não preciso autoclavar, eu só preciso inocular o meu micro-organismo. Então, qual meio de cultura que eu vou utilizar? Depende do laboratório que você está, depende da rotina do laboratório, se você tem muito trabalho, se você tem que reproduzir o seu experimento. Então, se você tem muita coisa para pesar, muitos ingredientes para pesar, numa quantidade muito pequenininha, presta atenção nesse daqui, ó. Olha só, 0,01. Eu preciso pesar em 1 litro de água. Então, eu preciso ser muito preciso para pesar isso daqui. Toda vez que eu for pesar, eu preciso pesar 0,01. Isso para 1 litro. E se eu precisar fazer meio litro, eu preciso pesar menos ainda. Então, é mais indicado utilizar meios de cultura pronto, que já estão pesados, que já está tudo preparado, porque o erro é menor. Isso daí depende da rotina do seu laboratório. E depende também do dinheiro que você tem, porque esses meios de cultura que são prontos, normalmente são mais caros. Acaba saindo mais barato eu preparar, eu pesar ingrediente por ingrediente. Mas aí tudo depende do laboratório que você for trabalhar e da rotina do seu laboratório, do seu experimento que você for fazer. Então, esse é o primeiro passo e a primeira escolha. O tipo de meio que você vai fazer, se você vai pesar cada ingrediente, se você vai comprar um meio que já está todo pesado ou se você vai comprar um meio pronto. Agora, tem um outro detalhe com relação ao pH.
Esse meio de cultura que já está todo pesado, todos os ingredientes estão aqui pesadinhos, esse meio de cultura também já está com o pH ajustado. Eu não preciso ajustar o pH, não preciso me preocupar com o pH. Esse meio de cultura que eu comprei aqui, ó, pronto na plaquinha para usar, também não tem mais como eu ajustar o pH desse meio de cultura. O único meio de cultura que eu preciso me preocupar em ajustar o pH é quando eu peso ingrediente por ingrediente. Quando eu peso cada ingrediente, eu preciso me preocupar em ajustar o pH desse meio de cultura. Então, eu tenho que ter essa preocupação. Por isso que alguns laboratórios ou alguns vídeos que vocês encontram pela internet, onde a pessoa ensina a fazer o meio de cultura, eles não ajustam o pH do meio de cultura, porque eles utilizam esse meio de cultura pronto, que já está pesado. Eles pesam a quantidade que eles pegam no pote. Eles pesam uma única vez, que já corresponde a todos os ingredientes, misturam na água e levam para autoclavar. Porque já está tudo certo, já está tudo pronto, já tem todos os ingredientes aqui misturados. Lembra? É aquela receitinha de bolo, é aquele bolo de caixinha do mercado. Inclusive o pH já está certo. Então vocês acabam não vendo a pessoa ajustando o pH, mas cada meio de cultura tem o seu próprio pH. Esse daqui, por exemplo, o pH dele é 6,8. Esse outro aqui, por exemplo, o pH dele é 6,2. Então, cada meio de cultura já está com o seu pH pronto, já está tudo certinho. Esse outro meio de cultura aqui, ele já tem o seu pH em 8,6. Então, eu não preciso me preocupar em ajustar o pH dele, já está tudo certo. É só eu pesar a quantidade que ele está pedindo. No caso aqui, ele pede para eu pesar 89 gramas em 1 litro de água. E isso corresponde a todos esses ingredientes que estão aqui listados. Olha só, como é muito mais fácil do que eu ter que pesar ingrediente por ingrediente, ter que ajustar o pH no final, autoclavar e distribuir nas plaquinhas de Petri ou, no caso, no tubo de ensaio. Então, essa é a primeira parte que eu quero deixar claro sobre os meios de cultura. Agora, a segunda parte do nosso meio de cultura que eu quero falar para vocês existem duas formas geral que é o meio de cultura. Que eu posso ter um meio de cultura que é o caldo e eu posso ter o meio de cultura que é sólido, que nós chamamos de agar. Então, como eu já mostrei para vocês, o meio de cultura sólido e o meio de cultura que é o caldo. Eu falei basicamente porque existe aí uma terceira forma que é o semissólido, mas o mais utilizado na rotina do laboratório é sólido ou o caldo líquido, né? E o que é que deixa o nosso meio de cultura sólido? Então, o líquido é claro que é a água. Eu coloco a água, misturo todos os ingredientes, coloco a água destilada e tá pronto. É um caldo. Mas e sólido? Como que eu deixo o meu meio de cultura sólido? E eu vou mostrar para vocês. O meio de cultura sólido, ele é solidificado por um ingrediente, que é o agar. Então, é esse daqui, ó, o agar. Que ele pode ser agar bacteriológico ou agar-agar. Aqui ele está escrito, é um agente solidificante utilizado no preparo de meio de cultura microbiológico. O agar, ele é muito parecido com aquela gelatina sem sabor que a gente utiliza no preparo de doce. O agar, ele não serve como fonte de nutriente no meio de cultura. Ele serve só para solidificar o meio de cultura. É igualzinho à gelatina sem sabor. A gelatina sem sabor, ela não tem sabor, ela não tem cheiro, ela não tem cor.
O agar é a mesma coisa. Ele não tem cor, ele não tem sabor, ele não tem cheiro, ele não muda o pH do meio de cultura. O agar também não altera o pH, não altera a cor e ele não fornece nutrientes para o micro-organismo. O micro-organismo não consegue degradar o agar. E do que o agar é feito? O agar é feito de 2 polissacarídeos, que é a agarose e a agaropectina. E ele é extraído de algas marinhas vermelhas. Então, é disso que o agar é feito. Entretanto, como toda regra tem a sua exceção, existem sim micro-organismos capazes de degradar o agar, tanto bactérias como fungos. Agora, esses micro-organismos são encontrados em ambientes marinhos ou foram isolados de algas marinhas, sedimentos marinhos, peixes, moluscos e até mesmo macroalgas da Antártida. Bom, ficou bem claro que nós não encontramos esses micro-organismos no ar, no solo terrestre ou no intestino humano, ou em qualquer outro ambiente onde não existam algas marinhas. Um exemplo de bactéria que degrada o agar é a Saccharophagos degradans, mas ela não é a única bactéria que degrada o agar. Existem outras bactérias e fungos que também degradam o agar, e quem tiver mais interesse é só procurar pelos artigos que estão aparecendo aí na tela. E bactérias que conseguem degradar o agar são chamadas de bactérias agarolíticas e produzem agarase, que é uma enzima capaz de degradar o agar. Mas olha, é uma exceção. O agar, ele não é degradado por bactérias e fungos que a gente encontra aqui no ambiente terrestre. Por isso que a gente utiliza o agar para poder preparar nossos meios de cultura. E por que a gente não utiliza a gelatina? Olha, eu até tenho a gelatina aqui no laboratório. Então, ela também, se eu ler, ela também, gelatina, proteína de gelatina, ela é utilizada como um agente solidificante no preparo de meios de cultura microbiológico. É isso que está escrito aqui no pote da gelatina. Então eu tenho essas 2 opções, mas eu tenho uma diferença enorme entre os 2 agentes solidificantes. A gelatina, ela é feita de colágeno, é uma fonte animal, não é uma fonte vegetal, diferente do agar, que é um agente solidificante de fonte vegetal. E a gelatina, ela tem várias desvantagens com relação ao agar. E a primeira grande desvantagem é a temperatura dela, que ela se liquefaz. A gelatina, ela vai ficar líquida em uma temperatura acima de 20 graus. E isso é muito ruim, porque a E. coli, por exemplo, a temperatura ótima de crescimento dela é a 37. Se eu faço um meio de cultura e eu utilizo a gelatina para solidificar meu meio de cultura e eu coloco a E. coli para crescer a 37 graus, o que vai acontecer? O meu meio de cultura sólido vai ficar líquido. Porque a 37 graus Celsius a gelatina é líquida, ela se liquefaz. Então eu preciso utilizar o agar, porque a temperatura que o agar se liquefaz é próximo de 100 graus. E isso é muito bom, porque eu consigo fazer com que bactérias termófilas cresçam aqui. E eu consigo utilizar ele em diversas temperaturas. Por exemplo, eu tenho aqui no nosso laboratório uma bactéria que se chama Geobacillus stereotermófilo, que cresce a 50 graus Celsius. Então, eu nunca poderia utilizar a gelatina como um agente solidificante. Eu utilizo o agar. E eu tenho um meio de cultura que continua sólido mesmo a 50 graus Celsius. E isso é muito bom. É uma ótima vantagem de utilizar o agar como um agente solidificante. Então, em resumo, é isso. Vou mostrar para vocês como é o agar. Vou pegar o agar que já está aberto e mostrar para vocês. Ele é um rosinho fino,
para quem nunca viu. Tá aqui. Então, esse é o agar. E a gelatina, ela é a gelatina que a gente utiliza mesmo em casa, aquela gelatina sem sabor. Então, é essa daqui. A gelatina também tem outra curiosidade, que muitos micro-organismos, na verdade não é difícil encontrar micro-organismos que degradam a gelatina, que produzem gelatinase, que é a enzima que consegue degradar a gelatina. Então a gente consegue encontrar aqui no ambiente terrestre, a gente consegue encontrar bactérias que produzem gelatinase. E aí, quando a gente acaba inoculando essas bactérias no meio de cultura, o meio de cultura torna-se líquido porque essas bactérias produzem gelatinase e acaba consumindo a gelatina, o que também é outra desvantagem, né? Utilizar a gelatina como um agente solidificante. Vocês vão ver lá adiante do curso que um dos testes bioquímicos para identificar a bactéria é saber se ela produz ou não gelatinase. E agora vamos falar para vocês por que então que a gente tem essa diferença de meio de cultura líquido, que é o caldo, e sólido. Por que a gente utiliza eles? Então, meio de cultura sólido a gente utiliza para quê? A gente utiliza para ver colônias. Olha só, essa daqui são colônias de fungos. Eu tenho 2 fungos filamentosos e eu tenho uma levedura aqui em cima. Então, eu consigo isolar até várias espécies em uma placa de Petri. Eu tenho 3 espécies de fungos em uma mesma placa. Eu consigo observar a formação de colônias. Vocês estão vendo que eles são de tipos diferentes, a gente chama de morfotipos diferentes. Eu consigo contar, eu tenho 3. 1, 2, 3, é fácil contar. Então, aqui agora no caso de bactérias, vou mostrar para vocês. Eu não sei se é mais fácil aqui. Então, eu consigo contar, cada bolinha dessa que vocês estão vendo é uma colônia. E cada cor dessas é um tipo de bactéria. Então, as vermelhas é um tipo e as outras clarinhas, outro tipo. Então, eu consigo ver que tem 2 tipos de bactéria nessa amostra e eu consigo contar. Para que isso é interessante? Se eu tenho uma amostra de água, por exemplo, eu consigo pipetar 1 ml da amostra de água aqui nessa placa e aí eu consigo saber quantas bactérias tem nessa amostra de água e quantas, além do número de bactérias, quantos tipos de bactérias diferentes tem nessa amostra de água. Então, eu consigo saber quantas bactérias em número e eu consigo saber quantos tipos diferentes de bactérias eu tenho. Então, o meio sólido proporciona que eu conte e proporciona também que eu visualize o tipo da colônia, a cor da colônia, a forma da colônia. Então, eu consigo visualizar tudo isso no meio de colônia, no meio de cultura sólido. O meio de cultura sólido, de tubinho inclinado, eu consigo preservar um micro-organismo. Olha, esse micro-organismo aqui é um fungo, então eu estrio ele em toda a superfície. E aí eu fecho a tampa e eu chamo isso daqui de islante. E eu consigo preservar esse micro-organismo dentro da geladeira, tá vendo? Eu passei um parafilme em volta e eu consigo preservar essa linhagem por um tempo.
Então, é um modo de preservar a minha linhagem. Então, para isso que eu utilizo esses islantes. Eu também posso repicar. O que é repicar? Eu toco nessa colônia e passo para um outro tubinho. Então, eu quero emprestar essa linhagem para alguém, para um outro laboratório, ou para fazer uma análise em outro laboratório. Ou eu estou vendo que ele está morrendo aqui, preciso passar para um outro tubo. Isso é repicar. Eu vou tocar daqui e passar para um outro meio de cultura novo. E aí eu vou passando ele para um outro meio. Então eu uso tubinhos. Vou repicando em novos tubinhos. E o meio de cultura líquido, para que ele serve? Então, olha só. A mesma bactéria aqui, vermelha, que vocês observaram, eu coloco ela para crescer num caldo. Como ela fica? Ela fica vermelha também, mas eu não enxergo a formação de colônias. Eu enxergo só que o meio de cultura ficou vermelho. Lembra que o meio de cultura era dessa cor e ele ficou dessa cor. Então, eu não consigo saber quantas bactérias tem aqui. É impossível saber. Aqui eu sei. Eu consigo contar quantas tem aqui. E eu consigo falar, aqui tem 20, 30 bactérias em 1 ml de água. Mas aqui eu não consigo falar para você quanto tem. Essa é a diferença do crescimento no meio líquido para um meio sólido. E aqui no meio líquido, qual é o nosso objetivo? Crescimento. Eu quero que cresça. Então, eu quero biomassa. Eu quero que ela cresça. Essa é a bactéria mais clarinha. Ó. Eu consigo observar, então, que eu tenho uma turvação. Consigo observar até uns floquinhos, mas eu não consigo contar as colônias. Então, o meio líquido, ele não é só para crescimento, só para eu crescer, só para fazer crescer. O meio líquido é mais fácil para a bactéria porque o nutriente é mais facilmente disponível. Eu não tenho o agar. Imagina que o nutriente está preso aqui nessa gelatina. Aqui no caldo ele não está preso, ele está mais facilmente disponível. Então, quando a bactéria ela está há mais tempo no congelador, ela está mais difícil de crescer, eu coloco ela no caldo para crescer, porque é mais facilmente disponível. Isso sem contar que se eu agitar um pouquinho o tubo, colocar ele em uma mesa rotatória ou o famoso shaker, eu tenho uma oxigenação maior, eu tenho uma disponibilidade de oxigênio maior e aí eu favoreço o crescimento da bactéria. Então, o meio líquido tem essas vantagens que no meio sólido eu não tenho. E é interessante também que o meio líquido, quem for trabalhar nessa área, vai ver que ele é muito utilizado na produção, por exemplo, de biocompostos. Na produção de antibióticos, na produção de enzimas, porque quando um micro-organismo produz esses compostos, é mais fácil retirar do meio de cultura líquido do que sólido. Não que não exista, porque existe sim produção de biocompostos em meio sólido. Só estou dizendo que é mais fácil retirar esse biocomposto, essa enzima, do meio líquido. Então, é mais fácil. Então, eles utilizam muito o meio líquido na produção de biocompostos. Então, cada meio de cultura tem a sua utilização, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, depende do seu objetivo. O que eu quero mostrar para vocês? Deixar bem claro. O mesmo meio de cultura. Então, potato destrose, agar, significa que é um meio de cultura sólido. Potato destrose, caldo, significa que é um meio de cultura líquido. Então, quando o meio de cultura leva o nome agar, significa que ele é sólido. Quando o meio de cultura leva o nome caldo, significa que ele é líquido.
Então, esse daqui é um meio muito utilizado para o crescimento de fungo. Esse daqui é um meio de cultura muito utilizado para bactéria, que é o Miller-Hinton. Agar, meio de cultura sólido. Miller-Hinton, caldo, meio de cultura líquido. Então, gente, o agar, quando eu falo eu vou preparar um agar, significa que eu vou preparar um meio de cultura qualquer, que eu não sei qual é, não estou falando qual é, sólido. Foi só isso que eu disse, que eu vou preparar um meio de cultura sólido. Qual é o meio de cultura? Eu não disse. Disse que vou preparar um agar. Se eu disser, vou preparar um caldo, vou preparar um meio de cultura líquido. Não disse qual é. Então, o agar não é nutriente. O agar não fornece energia, proteína, não fornece nada para o meio de cultura, a não ser para essa bactériazinha aqui. O agar não serve de nada para ninguém, ele só solidifica o meio de cultura. Então, vou preparar um agar significa que eu vou preparar um meio de cultura sólido. Então, existe um meio de cultura chamado agar nutriente, que é um meio de cultura para bactéria. O meio de cultura chama nutriente. Ele pode ser nutriente caldo nutriente ou agar nutriente. O nome do meio de cultura é nutriente. Vou preparar agar nutriente significa que é o meio nutriente sólido. Então é isso que eu quero deixar claro e eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte sobre os meios de cultura e agora na segunda parte eu vou mostrar para vocês como prepara passo a passo do meio de cultura. E é isso.